Para você ver, Simone, como essas questões são importantes, eu vou trazer aqui uma pergunta de um aluno de publicidade, né? E ele faz publicidade, eu acho que um outro curso na USP, e ele fala, você vai ver a pergunta. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Vonza, essa questão dos direitos autorais, como são entendidos, especialmente para o teatro, né, é um assunto também bem complexo, né, e há especialistas para isso, mas, de cara, o que se sabe? O uso dos roteiros de teatro, quando para uma apresentação no âmbito acadêmico, escolar, está tudo certo. Então, a lei fez uma previsão, roteiros de teatro, ainda mais assim, num curso de teatro ou grupos de teatro dentro do ambiente acadêmico, não cobra ingresso. Não tem por que você criar uma restrição, porque o aprendizado está exatamente na execução, né, do roteiro, na apresentação a partir daquele roteiro. Muito bem. Agora, qualquer outra situação, teria que se pedir autorização, pagar por isso, para fazer uma determinada encenação. Sim, né? Que aí já tem outra finalidade. Já tem uma outra finalidade. Então, e quando ele coloca, por que na publicidade e tal? Veja, ali nós chamamos a atenção dos alunos que, especialmente na publicidade, o uso que está sendo feito das obras das pessoas é de saída já uma necessidade comercial. Então, mais motivo ainda para que seja feita toda essa documentação em termos de autorização. E ali a discussão dele era, puxa, num curso de publicidade, ora, ali o que a gente tem procurado fazer é um ensaio do que acontece na real. Então, assim, você está produzindo um determinado vídeo para a sua campanha, que bacana. Você usou uma música, tem autorização? Como que eu faço? Bom, então vamos ver como é que você faz. Experimenta, veja o trabalho que dá. Por quê? Porque na sua atividade profissional é isso. Você não pode pegar uma música qualquer. Ele está a formação profissional. Então, já que é uma formação profissional, ele tem que saber como agir como profissional. O que faz, o que pode. Então, vai usar vídeo, vai usar imagem, vai usar um gráfico, vai usar ilustrações. Eu acho que esse ponto que você abordou, dessa formação profissional, é que falta para nós dentro da docência. E da docência em qualquer nível da educação, né, que vai lá da educação infantil ao curso superior. Nós não temos uma formação específica nem para ser professores, né, porque você é formado como advogada e aí você vai ser professora num curso de publicidade, né, sobre a sua área. Mas você não recebeu uma formação sobre isso, né, nem didática, pedagógica, e muito menos agora com esse grande fosso que você formou com a cibercultura. Porque a gente está lidando com uma série de diversidades, né, legais e de um mundo, né, de linguagens que você pode usar na tua aula, porque antes as aulas eram, né, aquelas aulas mais tradicionais, né? Hoje você quer trazer o quê? Você quer trazer um podcast, você quer trazer um filme, você quer trazer um documentário, uma entrevista, enfim, uma série de coisas, e você não recebeu uma formação para o uso disso como professor. Então, acho que esse é uma das questões que as universidades, né, as escolas, secretarias da educação, enfim, né, os órgãos competentes deveriam promover discussões e alertar os professores, conversar com eles sobre isso, né? Porque a gente fica perdido e às vezes vai ser acusado de alguma coisa, você nem sabe por que é a mesma coisa do plágio com o aluno, né? Sim. Não foi, mas eu peguei, estava lá, não era de ninguém, eu fui lá e peguei. Então, tem essa questão. Acho que a gente podia fazer um geral com relação a isso, né, para encerrar a nossa conversa, que é muita coisa para perguntar, viu, gente? Mas é que não dá, porque senão fica muito longo. Mas, assim, eu acho que você colocou aí um outro ponto, e que, assim, ele sempre gera discussão. Eu acho que tem que haver realmente uma discussão permanente sobre o interesse individual desse autor e o interesse coletivo pelo acesso ao conhecimento e à informação.
Veja, então, fazendo um paralelo, é de verificar todas as editoras que publicam livros didáticos, paradidáticos, tal, todo o cuidado que elas precisam ter para fazer uso de trechos de obras dos outros. Então, lembrando dessa questão, e as editoras que não fazem depois sofrem processo, usou um trecho de um livro, de uma música, tal, tem que pedir autorização, se paga, se não paga, é caso a caso, mas enfim, tudo isso precisa ser documentado para evitar um problema. Ora, fazendo um paralelo, também a produção de material didático, ainda que de outra forma, ou com outro suporte, é um vídeo, é um podcast, o cuidado, no meu entendimento, precisa ser o mesmo. Então, eu acho que assim, vamos usar o que a gente tem ainda hoje a favor, para evitar problemas. E, nesse sentido, vamos apontando. Vejam essas licenças. Só para se ter uma ideia, quando essas licenças surgiram, né, juridicamente, muitos discutiam assim, não, isso não tem valor, porque onde já se viu, porque, né, o autor, afinal, e tal. Então, ficou uma discussão jurídica se tinha validade ou não essa disponibilidade do autor sobre aquilo que era dele. E logo foi resolvido. Então, o que é muito bacana, para quem tiver oportunidade de verificar, né, eu sempre procuro realmente, sabe, fazer propaganda desse material deles, que é assim, a licença ela tem 3 possibilidades, 3 níveis, quer dizer. Então, assim, ela tem um texto jurídico, ou seja, se tiver uma discussão jurídica, tem lá, Tá lá. o teor da licença, né? Tem uma licença que é para o leigo entender, o que é muito importante, porque a tradução, né? a descrição, né, só jurídica, muitas vezes não faz com que a pessoa seja esclarecida e entenda o que está acontecendo ali. Então, fizeram uma versão para o leigo, super bacana. E ainda, por fim, uma versão que é do mundo da informática, para dizer exatamente, olha, a pessoa que disponibilizou foi assim que disponibilizou nessa data, ou seja, aquilo tem esse cuidado também de valor, porque se tiver uma discussão jurídica, até para saber, a pessoa deixou ou não deixou, quando deixou, que licença foi, como foi. Então, deste modo, eles conseguiram, no meu entendimento, dar conta, né, de coisas que estavam soltas. Era na internet, coisa que às vezes as pessoas acham que é uma terra sem lei, absolutamente. E, por outro lado, tinha uma dúvida jurídica, que também já foi esclarecida, e o mais importante, está lá à disposição para que qualquer pessoa, no caso o leigo, entenda o que ela está fazendo quando ela faz uso, né, ou entrega algum material seu com base naquelas licenças. Isso está disponível... Está disponível no site do Creative Commons Brasil. Olha lá. Então, você colocando isso, como se diz, né, coloque aí em algum buscador que você vai encontrar facilmente. E o mais importante também, que fique claro, é que assim, não é que isso esteja em domínio público, né? Porque também esse é um outro assunto que a gente poderia em algum outro momento voltar a conversar, e eu desde já fico à disposição, porque assim, domínio público significa, passou o tempo de proteção legal e agora todo mundo tem acesso sem pedir autorização. Tudo bem? Tudo bem. Então, mas assim, para que se tenha uma noção de um âmbito geral, as obras entram em domínio público, né, de um modo geral, depois de 70 anos depois da morte do autor. Puxa, que coisa longa, que coisa extensa. Tem que ser um clássico, né? Porque dependendo do que não precisa depois de 70 anos. Então, por exemplo, a obra do Machado de Assis já está em domínio público e tantas outras que o tempo vai passando, vão caindo em domínio público. No entanto, até que tudo isso aconteça, pode ser que demore muito e que você tenha uma outra necessidade imediata. Como fazer? Então, é isso. Observação das regras que a gente tem ou o uso, né, das licenças para encontrar aquilo que te satisfaz, né, para aquela sua necessidade de produção. Eu acho que essa é a questão. E eu acho que a gente, com esse mundo aí da internet, a gente tem muitas possibilidades, né? E quando tiver alguma dúvida, procurar, né? Vai procurar na legislação, está tudo disponível, né? A própria... esse esclarecimento desse documento Creative Commons, eu acho que a gente tem que buscar as informações
na própria internet, e todas as instituições também têm o aspecto jurídico que pode dar essas orientações para nós, né? Professora Simone, muito obrigada. Foi uma delícia, né, estar aí batendo um papo com ela de uma forma super gostosa, muito clara, né? E espero que todos aproveitem essas informações, que seja útil para todos nós. Obrigada, viu, Simone? Esteja a nossa casa aqui, está sempre aberta para você. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada.